Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind Headphone e hoje eu vou trazer para vocês a avaliação de um dos fones mais aguardados dos últimos tempos. Esse aqui, o Moondrop Dusk. Esse é um fone, de certa forma, emblemático para o hobby por alguns motivos. Primeiro, ele é o sucessor direto do Moondrop Blessing 2 Dusk e isso não é qualquer coisa. O Blessing 2 Dusk é certamente um dos fones mais famosos e bem-sucedidos da Moondrop, que por sua vez é provavelmente a marca Chi-Fi mais benquista e bem-sucedida da comunidade entusiasta. Ele nada mais era do que uma retunagem, vamos dizer assim, do Blessing 2, feita pelo Crinacle, que é um dos maiores avaliadores da atualidade. Apesar de não ser um fone barato, ele foi extremamente popular. Assim, por anos foi uma recomendação padrão para quem queria um fone na faixa dos 300 e poucos dólares mais ou menos. Aí, no final do ano passado, a Moondrop lançou o Blessing 3, que é o sucessor do Blessing 2, e esse aqui, o Dusk, é o muito aguardado sucessor do Blessing 2 Dusk. Ele não se chama mais Blessing 3 Dusk, como vários de vocês me corrigiram no vídeo de unboxing, você pode ver aqui em cima, e sim somente Dusk. Isso tem a ver com o segundo motivo pelo qual esse fone é emblemático para o hobby, na minha opinião. Sobre alguns aspectos conceituais, ele é muito diferente, tá? Tão diferente que a marca optou por não mais chamar de Blessing 3 Dusk, e sim só de Dusk, justamente porque ele é suficientemente diferente do Blessing 3 para não ser mais considerada uma simples retunagem, né? Uma variação desse mesmo fone. Ele é um outro produto. A primeira diferença está na configuração. Enquanto o Blessing 3 traz 2 falantes dinâmicos e 4 armaduras balanceadas por lado, o Dusk vem com 2 dinâmicos, 2 BAs e 2 planares para agudos. Cara, essa é uma configuração muito pouco usual. Normalmente os falantes planares eles são usados mais pela desenvoltura nos graves e não nos agudos. E a segunda diferença está na própria abordagem do fone. Explico. A vasta maioria dos intra-auriculares, tá? Principalmente os mais sofisticados, é passiva. Ou seja, é um in-ear cabeado e pronto, tá? Só que, mais recentemente, começaram a surgir fones cabeados tonados em grande parte via DSP, como eu explico nesse vídeo aqui em cima, tá? Não deixe de ver se você não sabe sobre isso, porque você vai entender o que está aqui. Normalmente, esses fones tonados via DSP eram mais baratos. Tinha o Quarks DSP, o GIL, depois o 2 DSP, o próprio May, que não foi lançado há muito tempo, já foi um fone mais caro que traz essa abordagem, ali nos seus 70 dólares. O Dusk meio que parece trazer essas duas abordagens como foco. Ele vem com 2 cabos, esse aqui, analógico P2, e um cabo USB-C com DSP. A ideia é que ele traz um tuning passivo, vamos dizer assim, e com o cabo USB-C, além do microfone e controle remoto, tá no cabo, ele ainda traz uma correção base e, por meio do aplicativo, traz alguns outros perfis feitos pelo Crinacle. Tem Harman, tem V, tem Basshead. Então, no final das contas, a ideia é que ele se torne um fone muito mais versátil. Talvez, cara, até tão versátil quanto as roupas da Insider, parceiro do canal, que está patrocinando esse vídeo aqui de hoje. Assim como o Dusk, cara, as roupas da Insider, como essa Tech T-shirt que eu estou usando agora e que eu uso direto, trazem bastante tecnologia para se tornarem mais versáteis. São roupas com cara de básicas, mas que trazem muitos atributos realmente diferentes e que melhoram em muito o meu dia a dia. Aqui no Rio agora, por exemplo, tá um outono, inverno meio fajuto, tá quente pra caramba durante o dia, só de noite dá uma refrescadinha aí de leve. E, cara, as Tech T-shirts são perfeitas para esse tipo de coisa, porque elas trazem regulação de temperatura, então são roupas que ficam muito confortáveis o dia inteiro, independente da temperatura que está fora. Então, assim, ela está sempre meio que adequada. Inclusive, elas são anti-odor, é uma das coisas que eu mais gosto. Então, assim, quando tá quente, elas não ficam com aquele cheiro de suor muito rápido, tá? Como blusas mais tradicionais costumam ficar comigo. Eu consigo, muitas vezes, assim, usar mais de um dia tranquilamente. Fora que elas desamassam no corpo, então você não precisa passar, elas não desbotam com o tempo. Enfim, cara,
É sério, assim, tem blusa, tem short, tem casaco, tem cueca, meia, várias cores, muitos tamanhos, gola V, gola tradicional, tem de tudo. Certamente vai ter muita coisa pra você, então não deixe de entrar no site da Insider por esse link que você tá vendo aqui, tá? Porque você vai ver, cara, vai ter muita opção pra você e você também vai ter direito a um cupom de 12% de desconto exclusivo aqui do canal, tá? Eu não falo isso da boca pra fora, de verdade, assim, a galera que me encontra na rua pode perguntar. Cara, acessa o site, tá? São as roupas ideais pro meu dia a dia, eu tenho certeza que podem ser pro seu também. Voltando pro Dusk. Claro que ele não é o primeiro fone a trazer meio que o DSP junto ao tuning passivo, vamos dizer assim, como abordagem, mas ele é o primeiro, eu acho, que tem isso como conceito. Essa é a parada dele, tá? Não é meio que um perfil foco e alguns perfis adicionais. Não, ele parece ter sido concebido assim mesmo, para ser tipo vários fones em um. Inclusive, se você se interessar, cara, eu recomendo que você veja o próprio vídeo que o Crinacle fez, explicando como é que esse fone foi concebido. É bastante interessante, tá? Recomendo que você veja. Bom, ele é mais caro que o Blessing 3, tá? Mas por todos esses motivos, cabo extra e tudo mais, eu acho que faz sentido. Ele custa $360 ao invés dos 320 de tabela do Blessing 3. Eu vou deixar o link na descrição caso você se interesse. Essa unidade aqui foi enviada pela Shenzhen Audio e hoje vou falar para vocês o que eu achei desse fone que me deixou bastante ansioso. Eu já fiz um unboxing, então assim, como eu tenho feito, vou ser mais breve aqui. Mas o que eu posso dizer é uma bela experiência de unboxing, tá? A Moondrop, ela capricha bastante nas caixas, tá? Nas embalagens, e aqui não foi diferente. Ele vem nessa caixa, cara, bem legal, muito bem apresentado. Vem com essa case aqui que a Moondrop vem fazendo, gosto bastante. Vem com ponteiras, que são aquelas tipo mais avançadas da Moondrop. Essas aqui, tipo Shelastec, e os dois cabos, tá? O cabo analógico é exatamente o mesmo que o do Blessing 3, e é um cabo que eu gosto bastante, ó. Esse aqui eu acho ele, tipo, chique, mas conveniente. E o cabo com DSP é esse aqui, tá? É basicamente o Free DSP da Moondrop. Eu gosto bastante dos dois e acho, inclusive, muito bom que o cabo com DSP tenha microfone com controle remoto. Eu acho que isso aqui, muitas vezes, é meio subestimado no hobby. Eu tenho adorado, assim, usá-lo direto para mexer no volume, é ótimo. E o fone em si, na verdade, parece muito mais com o Dark Saber do que com o Blessing 3, porque esse faceplate aqui é praticamente o mesmo. Eu, inclusive, descobri, cara, que isso daqui é fibra de carbono. Eu achei que fosse alguma madeira, alguma coisa assim, mas não. Cara, fibra de carbono isso aqui. Achei bem bonito, assim, bem construído. Realmente bem interessante. E o corpo em si é bem legal também. Ele tem praticamente o mesmo formato, só um pouquinho mais alto que o Blessing 3. E a construção é tipo a mesma, que curiosamente me parece melhor do que a do Dark Saber, porque tipo, ele é sólido. Então, em suma, excelente qualidade de construção, belo acabamento, conforto e encaixe que também não ficam nem um pouco para trás. É um fone que eu consigo usar, cara, durante muitas horas sem nenhum tipo de desconforto. Gosto muito dele nesse sentido, tá? Isolamento é ótimo também. Então, fisicamente é isso, tá? Eu só tenho elogios a respeito desse fone aqui. Mas agora vamos para o que realmente interessa, que é o som. Isso é um pouco difícil aqui, porque esse fone, inclusive conceitualmente, como eu falei, tem vários sons, né? Justamente por conta do DSP. Então, eu vou começar falando sobre ele passivo, ou seja, ele com um cabo P2 normal, ligado num player, qualquer coisa, tá? Como quem viu o unboxing deve ter reparado, ele foi um pouco diferente daquilo que eu estava esperando. Porque assim, eu esperava que ele fosse um fone que segue uma linha bem mais musical. Mas ouvindo, o que mais me chamou a atenção aqui não foi musicalidade ou sedosidade, e sim transparência e principalmente limpeza. É uma sensação bem parecida com aquela que eu tive com o Dark Saber, inclusive. O Dusk é um fone muito, muito limpo, cara. É liso, sabe? Não é aquela sensação de detalhamento pra caramba, de estar ouvindo tudo. É de limpeza mesmo, assim, de tudo estar muito correto, muito no lugar, muito arrumado. Só que conforme eu fui ouvindo mais, sinceramente, eu comecei até a questionar se as minhas expectativas aqui não estavam tão alinhadas, porque ele é sim um fone bem mais musical do que o Blessing 3, que é um fone mais analítico. E se eu parar para olhar, o Dusk não é tão diferente assim de algo como um Zero Red em linhas gerais, em tonalidade, né? Então assim, para explicar melhor, o que eu ouço com ele passivo? De novo, uma sonoridade muito limpa, muito correta. Isso tem muito a ver com os agudos, que como eu falei no unboxing,
são de uma articulação e definição realmente impressionantes. Assim, essa região do espectro realmente me impressionou nesse fone e isso continua depois de um bom tempo ouvindo, tá? Eu continuo muito positivamente impressionado com os agudos aqui. Então, assim, ainda que não seja usual, certamente, assim, os planários para os agudos estão fazendo um belíssimo trabalho aqui no Dusk, tá? Sem dúvida nenhuma. Você tem bastante detalhamento aqui, mas não a ponto de dar aquela sensação de que é tudo muito escancarado, jogado na sua cara, tá? É naquele esquema em que, tipo, você tá ciente que ele tá mostrando muita coisa, mas sem nenhum exagero, tá? E tudo com um timbre muito bem acertado, uma boa tridimensionalidade. São agudos realmente exemplares para os meus ouvidos, cara. Exemplares. Nos médios isso se mantém. Ótimo posicionamento, belíssimo timbre, boa tridimensionalidade. É aquele Pinagain que me agrada muito, muito mesmo, tá? Não é aquela pegada mais frontal ou mais Harman, mas também não é aquela pegada mais tranquilona. É bem na medida. Assim, só às vezes pode ser um pouquinho mais fino do que eu gostaria. Mas é próximo de um Zero Red, de um Softear Studio 4, talvez um pouco mais suave só. Agora, os graves eu diria que são presentes, mas poderiam ser mais. Eu acho que como ele tem essa característica muito limpa e transparente, eu às vezes me pego sentindo falta de um tico a mais de vontade, sabe? Para dar aquele impacto, aquele chão com mais autoridade. Mas é meio que detalhe, tá? O próprio Blessing 3 tem bem menos grave do que o Dusk. Então, assim, eu acho que ele acaba sendo o Dusk, né? Muito menos seletivo e funciona muito bem com muito mais coisa. Mas ainda não é o fone que eu usaria para ouvir um rock, uma eletrônica. Um Yinyin Canon 2 é mais interessante para isso. Mas, quando você coloca o cabo com DSP, a história muda um pouquinho. Antes de entrar em mais detalhes, só um adendo rápido aqui. É um negócio que muita gente tem dito, tá? E eu concordo. O app é uma porcaria. Primeiro porque a própria instalação não é a melhor experiência. Ele tava antigamente, eu acho que ele tava, né? Eu lembro de ter botado, tipo, disponível para iOS, mas parece que não tá mais. Eu não consigo baixar mais do meu celular, que é um iPhone. Claro que não para os cabos DSP, que são USB-C, tá? Isso não vai fazer diferença, que eu não consigo usar no iPhone de qualquer jeito, mas para os TWS da marca é interessante. E para Android, cara, não tá na Play Store, então você tem que ir lá no site da Moondrop, baixar o APK. E o app em si, assim, é básico em termos de usabilidade, mas é bem bugado. Uma hora reconhece o fone, outra hora não reconhece. Cara, definitivamente, assim, tem muito espaço para melhora nesse aplicativo, tá? É muito ruim. A boa notícia é que para você usar a correção padrão, você não vai precisar do aplicativo. Você só pluga ali no seu celular USB-C, tá? E tá tudo certo. Esse perfil está embutido no cabo como perfil padrão. E como é o som? Olha, ele traz duas principais alterações para os meus ouvidos. A primeira está justamente onde eu mais gostaria, que é nos graves. Vira um fone bass head? Não, tá, também não é isso que eu iria querer. Mas, cara, ganha um chão, ganha uma vontade, ganha uma vida e fica espetacular, tá? Assim, ele mantém a sensação forte de limpeza e de clareza, mas você ganha chão, você ganha impacto, autoridade. Fica muito dentro da minha visão de naturalidade. Talvez um pouquinho acima, mas de um jeito bom, cara. Você tem aquele shelf de extremo bom gosto, sem invadir nada e com muita qualidade técnica. Você pega uma live da Hiromi, cara, e você tem de um lado aquela limpeza e clareza incrível dos agudos e do outro aquele ronco do baixo do Anthony Jackson, assim, com definição, textura realmente excepcionais. Nesses aspectos, tá no nível de um Moonlight Ultra do Monarch MK3? Não, mas sinceramente não está muito longe, tá? Essa, sem dúvida nenhuma, assim, é a maior alteração que eu ouço com o perfil DSP padrão e é o que eu mais gosto. O padrão é bem equilibrado para mim, mas esse aqui joga esse fone dentro do que eu considero mais natural. É como se fosse, sim, um pouco menos equilibrado no sentido objetivo, mas subjetivamente está mais dentro da minha percepção de uma sonoridade que lembra a vida real, entendeu? Outra diferença está nos médios e aqui é o seguinte, ele ganha, cara, ao mesmo tempo um pouco de corpo de definição. Assim, tem horas em que o tuning analógico pode ser um pouco mais interessante, mas não sei. No geral, quando a gente considera também o ganho nos graves, isso aqui faz mais sentido para mim. Tá? Meio que essa pegada ela ajuda a separar, a destacar os médios, a fazer com que você não perca essa sensação de limpeza. E aí, de novo, a gente tem aqui um posicionamento ainda exemplar dos médios, tá? É uma frontalidade
ideal para mim, muito dentro da minha visão de naturalidade. E mais uma vez, ainda mais do que o túnel analógico. Você tem um timbre excelente, belíssima definição, não tenho o que dizer. Zero sensação de gritância, nenhum relaxamento, mas forte também, super na medida para os meus ouvidos. Já nos agudos eu acho que ele não muda muito não, tá? Me parece meio que a mesma coisa, o que sinceramente é uma ótima notícia. E o resultado, cara, é fenomenal, tá? É fenomenal. Assim, se eu disser para vocês que não existem situações em que outras personalidades me agradam mais, eu vou estar mentindo, porque sim, tem horas que eu vou preferir uma coisa mais relaxada, como um Yain Canon 2, tá? Tem horas que eu posso preferir uma coisa mais energética, e aí tem um 64 Audio da vida, ou mais musical, e aí tem Monarch MK3, Moonlight Ultra, por exemplo. Né? Existem situações em que eu posso querer uma outra pegada, mas o que eu ouço aqui está muito no meio do caminho, na naturalidade mesmo, sabe? Cara, e é uma delícia, assim, funciona muito bem para absolutamente tudo. Tudo. Pode não ser o melhor para tudo, mas, mais uma vez, zero seletivo. Infinitamente menos do que um Blessing 3, por exemplo, que já é um fone um pouco mais chatinho. E aí, com gêneros que se beneficiam de uma apresentação mais equilibrada, ele fica realmente sensacional, cara. Tipo uma Fuck Your Feelings do Robert Glasper com a Yeba. Cara, começa com aquele bumbão forte, redondo, com muita força, aí tem um hi-hat bem definido, com muita textura, e aí vem a voz dela, um tecladinho no fundo, um baixo, mais uma vez com muita clareza e muita ambiência, cara, muita ambiência. Muita tridimensionalidade em tudo, expansividade, não é o in-ear com o maior som que eu já vi na vida, mas assim, é muito, muito competente nesse aspecto. Aproveitando, falando sobre outras tecnicalidades, resolução é muito boa mesmo. Para mim, isso tem sim a ver com a articulação enorme nesse fone nos agudos. Assim, ele não chega, como eu falei, né, a escancarar os detalhes na sua cara, mas também não é aquela pegada mais comedida, mais tranquila. É bem na medida, na minha opinião, assim, bem natural mesmo a maneira com que ele mostra os detalhes. Você ouve tudo com bastante articulação, bastante limpeza, excelente transparência, mas nenhum exagero, tipo o que pode acontecer com um TIM P1, por exemplo. E cara, se por qualquer motivo assim, você quiser alguma coisa diferente, a gente tem o DSP, né? Como eu falei lá no início, além desse perfil corrigido, vamos dizer assim, padrão, você ainda tem alguns outros perfis que trazem outras personalidades. Tem o V, que eu sinceramente adoraria falar para vocês como é que é, mas simplesmente não funcionou comigo. No meu aplicativo eu boto o V e fica mudo, então como eu falei, app bastante bugado. Depois vem o Harman, esse funciona, como o nome indica, é a curva Harman. É interessante, tem muita gente que prefere essa curva, mas eu não sou uma delas. Assim, para mim é como se fosse uma outra abordagem para tentar chegar na mesma coisa que o padrão já faz, que é trazer uma sonoridade mais natural. Então, para mim, a curva Harman, ela em muitos casos acaba sendo meio agressiva, então, tipo, para mim não funciona tão bem. Prefiro a curva padrão, sem sombra de dúvidas. Já a Bass Plus é puro Bass Head para quem gosta. Assim, para mim fica demais, tá? Passa do ponto. Mas assim, para quem gosta, quem quer um subwoofer no ouvido, ou para quem quer de vez em quando lançar um batidão para se divertir, tá aí. E por último você tem a Diffuse Tilted, que talvez seja mais interessante como complementar a curva padrão. É uma Diffuse Field com uma inclinação para trazer um pouquinho mais de corpo, mas não tanto corpo assim. Então é um perfil um pouco mais voltado para uma apresentação com menos graves e mais limpeza e transparência ainda, tá? Meio que essa é a pegada. Então, para mim acaba ficando no meio termo entre o Dusk no perfil padrão e o Blessing 3. É menos frio que o Blessing 3, mas mais do que o Dusk padrão. Lembra um pouco o Truth Ear Exa também, só que mais limpo, mais definido. Enfim, não é o que eu pessoalmente prefiro na maioria dos casos, mas assim, em uma situação ou outra, quando eu quero uma resposta mais leve nos graves, eu acho que essa curva funciona bastante bem. E é aquilo também, assim, se por qualquer motivo você quiser alguma outra coisa, você tem efetivamente o aplicativo com um equalizador paramétrico de 9 bandas que você pode configurar a gosto, né? Pode fazer suas próprias correções, vamos dizer assim. Só que com as limitações, né? Bugs, filtro só do tipo PIC, sem shelf nem nada, impossibilidade de ajustar o ganho geral. Mas para um ajuste mais simples, mais pontual, vamos dizer assim, tá ok, pode resolver o problema. Até porque eu acho que
o padrão é excepcionalmente natural e o Basehead e o Diffuse Field já trazem duas visões complementares interessantes. Então, acabaram fazendo falta para mim. Para fechar, gente, ainda que existam as limitações que eu apontei, eu acho que elas não são incrivelmente relevantes, até porque elas acontecem naquilo que já é um bônus de um fone desse nível, que é toda essa parte do DSP. Então, a verdade é que, se ele trouxesse só o som da correção padrão por DSP, esse já seria tranquilamente a minha recomendação de fone nessa faixa de preço. Assim, o in-ear, se você quer naturalidade. Mas, cara, ele é mais do que isso, né? Ele faz mais do que isso. Além de trazer vários tunings possíveis de maneira nativa e totalmente otimizada, tem uma outra questão. Você não precisa se preocupar com fonte, né? Tipo, com dongle, com amplificador, com DAC, nada disso, né? O cabo dele já cumpre esse papel. Ele já tem, tipo, um dongle embutido. Então, como proposta de valor, cara, eu acho isso realmente incrível. Então, eu vou colocar da seguinte forma. Teria ele como meu único in-ear, cara, tranquilamente seria muito feliz. Eu acho que o único lado negativo disso é que eu realmente prefiro o som dele com a correção do cabo DSP. Então, eu acabo ficando meio preso a usar esse fone num player portátil, porque eu uso o iPhone e o meu ainda não tem USB-C. Vamos ver como é que vai ser a compatibilidade nos próximos. Esse, para mim, assim, é o único lado meio negativo, mas é o preço a se pagar por toda essa versatilidade. Então, na boa, ele vai com toda a tranquilidade do mundo entrar para a minha lista de recomendações. E ele só não vai tirar o Softears Studio 4 de lá, porque no modo passivo eu prefiro o Studio 4. Então, se por qualquer motivo você não puder, você não quiser o cabo DSP, eu acho que o Softears pode ser uma opção melhor. Fora esse cenário que é raro, para mim, o Dusk é uma proposta de valor superior. Não só isso, talvez ele seja uma das melhores propostas de valor no mundo dos in-ears atualmente. Espero que o que eu vi aqui fique cada vez mais comum. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.